estamos aqui em mais um Materializando, eu, Roque Almeida, estou aqui mais uma vez trazendo esse podcast que a gente gosta tanto, que é uma iniciativa do Grupo Mater, da qual eu sou sócio e fundador. A gente está sempre trazendo aqui para conhecer mais vida de executivos, empreendedores, empreendedoras, e hoje a gente trouxe um amigo, uma pessoa que a gente já convive no ecossistema há um tempo, foi nosso cliente, e em várias frentes. Eu acho que esse é um caminho legal, né? Nessa lógica nossa de acompanhar os clientes na jornada, a gente tem tido essa oportunidade de não só acompanhar a pessoa jurídica na jornada de crescimento dela, mas às vezes a gente também consegue acompanhar a pessoa física, porque elas trocam às vezes de camisa, porque estão buscando outros ares, e a gente tem tido a oportunidade de ser acompanhado aí. Então hoje eu estou aqui recebendo o João Paulo, vou apresentar aqui meu amigo. Ele é formado em Relações Públicas pela PUC Minas, Gestão Estratégica de Marketing MBA pelo Centro Universitário UNA, certificações em Inteligência de Mercado pela Naval University e Vendas Consultivas no Mundo Digital pela DNA de Vendas. DNA de Vendas essa, da qual eu sou amigo lá do Paulo Toledo e do Pedro Bobroff. Então, tenho certeza que essa formação foi muito bem feita. Foi. Seja bem-vindo, João Paulo. Muito obrigado, Roque. É um prazer estar aqui, conversar com você e compartilhar esse conhecimento e fazer esse bate-papo agora. A gente, cara, esse papo ele é sempre um papo de entendimento, né, dessa origem de tomada de decisão na carreira, de como é que as coisas vão caminhando e tem sido muito legal, né? Eu tenho oportunidade de primeiro, são chances muito boas de ver os meus eventualmente parceiros, clientes, eventualmente sócios. A gente tem e pessoas que estão fora do ecossistema que estão entrando. Então a gente tem um espaço muito legal e tem sido muito bom, porque às vezes eu descubro aqui, às vezes anos na relacionamento, coisa que eu nunca fiquei sabendo. Então, cara, seja bem-vindo mais uma vez e fique à vontade. Cara, vamos falar de você, que a gente sempre... Vamos. A gente começa sempre pelas experiências profissionais, mas eu queria saber de você, você é de onde, nascido aonde, como aqui em Minas a gente fala, filho de quem? Isso aí. Bom, bacana, eu sou João Paulo, né, mineiro de Belo Horizonte, filho de uma pernambucana e um pai mineiro que se conheceram no Rio de Janeiro, e casaram e vieram residir aqui em Belo Horizonte e acabei tendo minha vida, né, em Belo Horizonte, mas eu tive também a experiência de morar em Ouro Branco, uma cidade muito boa de morar. Tive a sorte de passar minha infância em Ouro Branco, então pude brincar na rua. Aquela vista maravilhosa. Da Serra de Ouro Branco, muito legal. Então, foi muito legal essa experiência também durante a infância, morar em Ouro Branco. Tenho ótimas recordações. Depois, na adolescência, quando eu já estava querendo ir em shopping, cinema, que a cidade não tinha, foi o momento que meus pais voltaram para Belo Horizonte e estou aqui desde então, morando em Belo Horizonte. Legal. E atleticano cruzeirense? Galo doido. Eu falo assim, porque Belo Horizonte tem que... Então isso aí eu já sabia, mas aqui é galo. Eu não ia deixar passar essa, né? Jamais. Querido, e essa escolha nessa Relações Públicas é um curso que a gente... confesso a você, eu fui aprendendo a entender e a valorizar no tempo, na construção dos nossos negócios. Hoje a gente já passou por isso, né, e passa por isso o tempo todo, e é um curso... Como é que foi a sua jornada nessa escolha do curso até a sua escolha profissional, e como é que você fez esse pensamento? Foi algo muito natural, sabe, Roque? Eu sempre tive a certeza que eu sou de humanas, né? Eu nunca fui de exatas, né? Biológicas, principalmente, mas, enfim, eu sempre gostei muito dessa parte de comunicação, de lidar, e na época de fazer o vestibular, tinha algumas dúvidas. Cheguei até a fazer vestibular, passei também para ciências sociais, eu queria fazer antropologia, sociologia, algo nesse sentido, mas eu percebi também que era algo nesse caminho, seria muito teórico, e eu queria algo mais prático ali do dia a dia, da comunicação, enfim. E aí quando eu fui conhecendo as jornalismo, publicidade, RP, eu acabei optando por RP porque eu vi que era uma área
que conseguia ter uma visão ampla ali, um 360 na área de comunicação, de marketing, e eu realmente assim, consegui aprender muitas coisas, e hoje eu vejo que trabalhando com outros profissionais, né, a Relações Públicas consegue trazer essa formação de olhar os stakeholders, de olhar todos os públicos da empresa de uma visão macro, né, e isso facilita muito a construção de estratégias, soluções. Isso eu acho que minha formação na PUC foi muito rica nesse sentido de ter essa visão ampla e de como que o mix de marketing, de comunicação, a gente pode atuar em várias frentes e saber utilizar cada ferramenta, cada estratégia de acordo com a necessidade. Legal, e aí você falou dessa história de vida para as humanas e acho que as universidades, né, especialmente, porque aí tem as faculdades integradas, então ter a experiência de universidade é legal nesse aspecto mais amplo, né, desse universo mais amplo de conhecimento. Eu também sou de Belo Horizonte e estudei aqui também, eu estudei na Federal de Minas Gerais e eu sentia isso, sabe? Você acaba tendo um mundo muito diverso, né? Você tem universidade de assuntos, de ideias, ele ajuda nesse processo de formação, né? Claro, mas eu acho que é interessante, né? Eu falei assim que eu sou de humanas, mas hoje eu vejo que a exatas está muito presente no marketing, né? Então, hoje um profissional de marketing precisa saber lidar com números, saber enxergar algumas informações, tá dentro até de uma visão macroeconômica para entender como que isso impacta no negócio, produzir relatórios. Então, hoje o marketing tem muitos dados, né? O marketing digital proporciona muitos dados. Então, eu não fugi muito da exatas, né? Apesar de ter feito a carreira na área de humanas, a exatas hoje está muito presente no meu dia a dia também. Então, não fugiu e hoje acho que é até um diferencial, né? Para os profissionais, quem sabe lidar bem com esses números acaba se destacando de alguma forma, porque hoje é muito importante a gente conseguir mensurar, identificar esses números e traduzir isso em informações, relatórios, né, em dados relevantes. Quem dera a gente pudesse no mundo de hoje não usar uma série de outros conhecimentos, né, se tu tivesse na caixa da faculdade. Nunca teve, mas mais do que nunca hoje, né? Exatamente. E eu queria começar falando disso, pensando um tema que a gente tem usado como pano de fundo em tudo que a gente faz na Mater, e esse tem sido um assunto que a gente endereça desde 2023 de forma mais oficial, mas a gente está estudando inteligência artificial já desde 2020, e agora, né, explodiu e a gente está num movimento super acelerado. Então nossos programas internos, o TD Mater, que é o treinamento diário, nós teremos as pessoas todo dia, de 8 às 9 da manhã. A gente fala de IA, a gente tem o Mater Academy, que é uma escola de negócio que nós estamos criando, e o pano de fundo é a parte de inteligência, especialmente em inteligência artificial. Como é que vai ser esse mundo de inteligência artificial na área de vocês, meu amigo? Ainda é tudo muito recente, muito novo, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas já dá alguns sinais, né? E eu falo muitas vezes com a minha equipe que não tem problema utilizar as ferramentas, é saber como utilizá-la ao nosso favor para agilizar nossas atividades, as rotinas que a gente tem dentro do marketing. Então, a gente tem que ter o cuidado que a inovação, a criatividade ainda vai vir de pessoas, né? A parte operacional ali, se você não conseguir desenvolver talentos, né? Você acaba ser ultrapassado por uma ferramenta de inteligência artificial. Então, você precisa se diferenciar exatamente nisso, sair desse senso comum, né? Você pode utilizá-la como um aliado, né, para uma tarefa rotineira, algo mais do dia a dia, né? Porque hoje a gente vê que a inteligência artificial produz vídeos com altíssima qualidade, né? Produz campanhas, textos, enfim. Então isso tudo vai substituir, né, alguns profissionais que estão dentro do mercado de trabalho, porque vai ser uma ferramenta muito mais barata, né, e o mercado de trabalho sempre vai ter esse foco. Mas a gente realmente precisa sempre estar atualizado, mas
pensando exatamente nisso, como que eu posso fazer a diferença, porque só esse olhar mesmo, né, de quem está ali no dia a dia que vai conseguir ter essa sensibilidade para ter insights e pensamentos que fogem ali do tradicional. Então, um profissional tem que estar muito atento às várias frentes, né, a várias áreas de trabalho, não só sua atividade fim, mas ter essa visão ampla de todo o ecossistema de onde você trabalha, né, os principais desafios concorrentes, enfim. Então, isso realmente você precisa ter esse olhar atento. Esse é um tema que eu tenho debatido muito, né? Eu tenho apoiado esse movimento, investido nisso há muito tempo, muito tempo, face ao universo de IA, porque nós estamos falando de 20 para cá, mas especialmente de 23. 23 eu falo porque tivemos um evento em Belo Horizonte, que a gente vai replicar agora também, talvez agora em setembro novamente, que é um evento de construção nesse tema IA. Eu lembro que em 23 a gente estava falando de a gente pegou 3 dos nossos melhores consultores lá, colocamos em cima de um palco para falar sobre IA e o desafio era fazer uma empresa do zero, o business plan, depois fazer o site, depois fazer a marca, o nome, entregar o vídeo institucional em 1h30 de papo. E a gente conseguiu fazer isso na nossa sede em Belo Horizonte, foi maravilhoso, depois tivemos um coquetel, a gente vai replicar esse modelo 2 anos depois. Mas assim, quando a gente fez isso lá em 2023, João Paulo, foi loucura, o pessoal achou que coisa mágica e tal, porque a gente tava aquela coisa de ouvir falar. 2 anos são 24 meses, nós nem chegamos em setembro ainda, faltam 2 meses pros 2 anos, e o mundo explodiu nessa história. Eu acabei de voltar da China, e aí é uma lógica completamente exponencial, porque eles já fazem isso e não só, eles não estão usando, né, eles estão produzindo o IA, redes neurais e tal. Então é um grande ponto, né, de atenção pra gente. Eu achei que você falou uma coisa muito interessante aí, que vai ter que adaptar. Não tem jeito. Não tem jeito, vai ter que adaptar. É mais barato e não só por isso, né? Porque vai aprimorando, ela vai melhorando, a gente vai... Então eu acho, a gente tem usado algumas expressões, uma delas é IA first, human always, ou seja, inteligência artificial primeiro de tudo, então todas as nossas tarefas a gente usa como base a IA para que você possa fazê-la ajudar. E as pessoas sempre, porque no final a gente ainda tem essa, né, não é um exercício de construir inteligência para suprimir as pessoas. Então, e acho que tem uma discussão desde Schumpeter lá, que é a questão um cargo se vai, outro se cria. Exatamente. Tem várias outras oportunidades que se darão. No volume de gente que temos no mundo, no volume de coisas, tem um desafio, claro, né? Mas uma coisa que a gente fala muito talvez a IA não vai substituir as pessoas, é quem usa IA que vai substituir as pessoas que não usam IA. É verdade. Como é que tá hoje? Então conta pra gente um pouco queria só fazer um apanhado aqui. A gente volta nesse tema daqui a pouco, mas eu queria fazer um apanhado profissional, na sua carreira profissional. Onde começa, onde você passou, eu já te conheci em alguns cantos por aí, e o que você está fazendo hoje, e como é que você está lá? Bacana. Bom, eu tive uma jornada bem interessante que eu consegui, isso me enriqueceu não só como profissional, mas como pessoa também. Eu acho que o profissional que trabalha na área de comunicação e marketing tem a possibilidade, a felicidade, eu diria até, de poder atuar em vários segmentos de negócios distintos, né? E isso enriquece muito, como eu disse, pessoalmente também, não só profissionalmente. Então, eu tive a oportunidade de fazer meu primeiro estágio no Hospital Mater Dei, que foi ótimo, que eu trago experiências que eu tive lá no Mater Dei, que eu apliquei hoje na minha última experiência, que hoje eu estou no grupo Minas Máquinas. Então, isso... Você deu um grupo muito maduro de processo. Exatamente, enfim. Exatamente. Então, eu lembro que eu cuidava muito ali, uma das funções, né, como estagiário, era a questão do saque, da satisfação do cliente, como que isso impactava, das comunicações relacionadas, né, a alguns feedbacks que ali eram colhidos. E isso traz, né, para a experiência
atual, né, como profissional. Também tive a oportunidade de fazer um estágio na assessoria de comunicação dos Correios, e aí foi muito legal que eu tive a oportunidade de trabalhar com cerimonial, lançamento de selo, inauguração de agência, e era como se fosse uma agência, porque ali tinha profissionais de jornalismo, relações públicas, publicidade, então ali foi uma escola muito interessante que me moldou também como profissional de ter essa visão bem ampla do negócio, porque ali eu tive a experiência de ver tudo acontecendo, né, ao vivo, como cada atividade, cada demanda, como cada setor ali tem o seu papel na construção da jornada ali da comunicação, como que isso vai ser comunicado, como vai ser executado, enfim. E também tive uma oportunidade de trabalhar, fazer um estágio na Sudecap, na Prefeitura de Belo Horizonte, e foi muito enriquecedor, porque foi o primeiro concurso que teve na Sudecap, e aí foi justamente a troca, né? Então, quem estava chegando, a minha gestora na época, ela era concursada, acabou de assumir, e praticamente 90% dos colaboradores ali eram novos. Então, o desafio ali no meu papel na área de comunicação e marketing era justamente como absorver o conhecimento de todas aquelas pessoas que trabalhavam, né, há anos na Sudecap e repassar para as pessoas que estavam chegando. Então, fazer esse período de mudança, né, de bastão, então também foi algo muito interessante, né? E eu sempre tive esse anseio assim, de fazer estágios, que eu acho que é muito importante. Isso quanto mais oportunidade, né, principalmente no início da nossa vida profissional, enriquece muito. E já no final da minha faculdade, surgiu uma oportunidade de trabalhar, de fazer um estágio numa empresa de TI, de uma fábrica de software, e que era um grupo também que tem soluções forense de combate a crimes digitais. Então, foi algo super legal, que ajudou também a moldar minha carreira profissional. E isso tudo, eu gosto de falar com as pessoas que trabalham comigo, com a minha equipe, que toda a experiência é válida, sabe? Acho que é muito importante a gente viver de uma forma intensa, olhar sempre, né, o copo meio cheio, meio vazio, né? Olhar sempre com um olhar positivo, né? Porque ali realmente você vai ter oportunidades que vai agregar muito para o resto da sua vida. Então, se a empresa tem alguns desafios, alguns problemas, excelente, porque eu tenho muita oportunidade de mostrar o meu trabalho. Não é ficar sentado ali criticando, reclamando. Acho que isso foi uma virada de chave que eu tive na minha carreira também, que eu falei assim, gente, eu estou reclamando de uma empresa aqui que eu trabalho em um determinado momento, mas eu acho que eu estava sendo muito influenciado talvez por outras pessoas. E aí quando eu percebi que eu falei assim, não, eu tenho a oportunidade de fazer diferente aqui. Se tem um problema, eu posso apresentar uma solução. Então eu sempre falo isso com a minha equipe, ter essa sensibilidade de pensar, se você está numa grande empresa que tem tudo muito bem estruturado, a chance de você se destacar é menor. Então se tem um problema, que bom tem o problema, porque nós somos contratados para resolver problemas. Então, ali você realmente tem uma oportunidade de mostrar seu desafio, seu talento, seu profissionalismo e apresentar soluções e se destacar. Boa. E aí tem uma conversa que nos conecta, né? Então, você falou da questão do estágio, você deu uma volta e aí você... Enfim, e aí quando assumi, entrei como estagiário, depois fui contratado, fiquei como assistente. Mas depois isso na fábrica de software? Na fábrica de software, no grupo TechBiz. E aí fiquei lá 5 anos, até... Fiquei como analista e aí depois surgiu uma outra oportunidade de trabalhar também numa fábrica de software que é a TS Informática. Legal. Que é voltada para software de varejo, controle de estoque, gestão. Na área de comunicação. E na área de comunicação. E aí fiquei mais 2 anos lá e depois surgiu uma oportunidade de trabalhar no Grupo Lafayette, que foi uma experiência também muito rica. Te conheci lá. Foi, aí a gente começou a ter esse contato, foi na Lafayette. Fiquei 7 anos na Lafayette, entrei também como analista, depois de um tempo fui promovido coordenador, gerente. Então a Lafayette abriu essas portas para meu desenvolvimento profissional também e foi muito bom, porque olhando para trás eu vejo assim, que eu deixei um legado, consegui construir algumas coisas, que foi muito interessante e é muito bom, né, quando você consegue ver o resultado do seu trabalho, né, isso é muito legal. Então, um grupo muito legal, inclusive uma oportunidade aí, Ana, que está nos
dos bastidores aqui, da gente chamar o Alberto. O Alberto seria uma ótima pessoa para estar trocando uma história linda, um grupo sólido, mineiro. A gente é uma história linda mesmo. O Alberto é uma pessoa que eu admiro muito, porque é uma pessoa que tem uma visão, né, de empreendedor nata, né? Entendi. E ele realmente, quando eu converso, eu lembro várias conversas que eu tive com o Alberto, eu tava pensando uma coisa e aí ele trazia um insight, falou assim, como eu não pensei nisso antes? Então, realmente, ele tem uma visão empreendedora que, com certeza, vai ser muito rica, né, para esse bate-papo aqui. Vai ser bom demais. E aí você saiu e foi pro Grupo Minas Máquinas. Minas Máquinas, exatamente. Para quem não conhece? O Grupo Minas Máquinas é um grupo com mais de 60 anos de mercado, uma concessionária da Mercedes-Benz na linha de caminhões, ônibus e vans. Representa também a Librelato, que são os implementos, né, rodoviários ali que vão junto com o caminhão, e também Michelin no segmento de pneus. Então hoje, né, o Grupo Minas Máquinas tem esse mix completo aí para os seus clientes de solução. São quantas unidades? Hoje o Grupo Minas Máquinas tem 7 unidades, tem mais 2 em construção para abrir nos próximos meses. Então é um grupo que também está expandindo aí sua atuação e sua área geográfica. Como é que está lá essa questão da IA? Como é que vocês estão vendo isso dentro do grupo? Quantos funcionários tem hoje a empresa? Hoje tem cerca de 600 colaboradores, o grupo. Aí ainda é algo que não está muito concreto ali no dia a dia, mas já sabe que a gente precisa, né? Fazer essa história. Existe um movimento, né, de alguns colaboradores que já são mais conectados com essa questão da tecnologia, o próprio marketing, né, onde eu estou liderando, né, o marketing do grupo. A gente tem utilizado algumas ferramentas, né, para trazer alguns insights, né? Então, quando a gente precisa lançar alguma campanha, vamos utilizar ali para ajudar, às vezes, criar um nome da campanha, e ali ela traz algumas ideias, alguns insights que ajudam a gente a extrapolar ali algo que a gente não estava pensando, planejando. Então, usar a IA como uma ferramenta que auxilia o nosso processo, né? Ter esse cuidado, né, de dados. Hoje também a gente tem que ter um cuidado muito grande, né, em relação aos dados, porque tudo fica público ali, né? Então, também ter esse senso ali de até onde a gente pode utilizar, como utilizar. A ética da utilização, né, das informações. Então, isso tudo é muito importante. E, enfim, então a Minas Máquinas é um grupo que realmente está atenta a esse assunto, mas eu acredito que, como várias outras empresas, talvez ainda não sabe como utilizar, como colocar na prática, né? Então, realmente, está tudo muito recente, né? E dentro, né, de um cenário próximo, eu acredito que realmente vai clareando as soluções, as oportunidades, e vai ficando cada vez mais concreto, não só para Minas Máquinas, mas para várias empresas que hoje atuam de uma forma mais tradicional, vamos assim dizer, né? Esse é um grande desafio do Grupo Mater, e estamos sempre à disposição, né? Assim como a Minas Máquinas também, assim como a Lafayette, eu sei que nos levou, né, o Grupo Mater lá para Minas Máquinas, uma oportunidade de agradecer a confiança. Mas a gente tem visto nessas andanças por aí, pelo Brasil, para fora do Brasil, que é isso mesmo, né? Um processo de, primeiro você tem os inovadores, né? Na curva normal, lá, distribuição normal, você tem os inovadores, né? Que são aqueles que saem na frente. Depois você tem os early adopters, né? Que são aqueles que primeiros 10, 12, 15% ali que começam a usar um pouco mais. Aí você tem as grandes maiorias, a primeira e a segunda, que é onde eu acho que, pensando em outros lugares, como China, Estados Unidos, eu acho que especialmente os grandes centros, e já é uma realidade mais... Mas no Brasil a gente ainda vê muita oportunidade, então é um caminho de muita oportunidade. Mas por outro lado também que desafia a gente, porque a partir do momento que outros povos, e aí eventualmente outros estados, eventualmente outras empresas começam a ter domínio sobre isso, é desleal esse confronto sem esse preparo. É como se você tivesse sem o implemento, você usou aí o caminhão sem o implemento. Então é um grande desafio para as empresas, e é isso mesmo, né? As coisas vão acontecendo, tem muito a ver com visão de quem lidera. Assim, acho que esse é um grande ponto que a gente tem provocado, trazido para os nossos eventos, e é isso mesmo. Com relação você falou empresas tradicionais, né? Eu não sei, eu acho que
em Minas Gerais, tradicional, é uma coisa muito positiva. Sim. Tá? Nós estamos falando de um estado que tem tradição em ser tradicional. Sim, exatamente. Por assim dizer. E acho que você citou aí 2 grupos, né? Não só a Minas Máquinas, mas o que você estava anteriormente. O que você traria de visão né, nessa sua tocada como executivo nessas empresas tradicionais? Eu vejo que é um desafio, Roque, muito grande quando tem essa tradição de inovar. Então, é importante a gente respeitar a cultura da empresa, como que ela se posiciona, mas também não ser omisso em relação de trazer as inovações, trazer o que o mercado está acontecendo. Eu lembro quando tive uma experiência no Grupo Lafayette, de fazer uma proposta de mudança de marca. E a primeira vez que eu fiz a proposta não evoluiu, não foi para frente. Na segunda vez também não, mas eu continuei com o meu papel de trazer, né, e o tempo também me ajudou, porque eu fui trazendo outros exemplos de marcas que estavam fazendo rebrand e fui justificando por que elas estão fazendo esse trabalho, por que elas estão mudando, não é à toa, né? Então, se é uma empresa que tem essa tradição, mas também tem uma inovação, que também tem esse olhar para o futuro, a gente também tem que ter esse cuidado de como estamos comunicando para o mercado a nossa posição. Então, tem que ter esse cuidado, né, respeitar a cultura da empresa e saber o momento que vai movimentando essas peças do xadrez. Então, é muito importante não querer, às vezes, fazer tudo de uma vez, né? Então, principalmente em Minas, né, que você falou que é uma tradição ser tradicional, então a gente também tem que ter cuidado de como vai pisar o pé no acelerador, né? Trazendo para minha experiência agora atual no Grupo Minas Máquinas, que trabalha, né, com os veículos. Então, como que a gente vai pisar o pé no acelerador ou colocar o pé no freio, e a gente vai dosando isso de acordo com a evolução das demandas e das atividades. Esse é um ponto mesmo. Eu falo muito isso porque em Minas, e sou também de Belo Horizonte, mineiro e tal, e às vezes eu sou provocativo, então falo que os mineiros, né, tem a brincadeira, se você é mineiro ou se você é geraizeiro. Que mineiro geralmente é aquele mais fechado, que está, né, envolto nas montanhas, mais minerador, e o geraizeiro é o mais poético, né, então tem né, lembrando que Carlos Drummond de Andrade era mineiro, que João Guimarães Rosa era mineiro, que Santos Dumont era mineiro, que Pelé era mineiro, e que Juscelino Kubitschek era mineiro. Então a gente também tem esse lugar da inovação e da expansão para o mundo de grandes mentes mineiras. Mas sendo mineiro ou geraizeiro, existe sim essa questão da tradição. Isso desafia, eu acho, que os executivos, e isso traz um olhar que eu sempre falo, né? Se você tem que trazer mais dados e fatos, né, eu acho que é isso, você acaba tendo que se preparar melhor. Essa questão da intuição, né? Vou mudar porque tem que mudar, e eu acho que ela prepara esse executivo mineiro, esse ambiente mais, chamaria de mais tradicional. Eu acho que para aquelas empresas que avançam, e aí você está citando 2 grupos que avançaram, então, portanto, é uma tradição positivíssima, porque, né, de alguma maneira estão crescendo, estão se desenvolvendo, mas ela traz um preparo de competência para o executivo que, às vezes, em outros ambientes, ele não precisa ter. E eu acho isso muito bom, porque aí você passa a ter essa competência de convencimento, né, de persuasão em função dos dados e fatos. Sim. Para não ser simplesmente uma mudança pela mudança. Exatamente. Acho que faz sentido? Faz todo sentido, Roque, porque quando a gente tem dados e tem uma proposta embasada, né, em dados de fatos relevantes, dados reais, cases, né, que pode compartilhar e mostrar, você consegue mostrar para o executivo, mostrar para uma diretoria, enfim, para os seus superiores, os líderes da empresa, exatamente isso, né, que não é minha opinião, não é minha percepção exata, mas que é algo que existe no mercado, que são boas práticas que estão acontecendo, que o mercado tem essa tendência, a gente está falando aqui sobre IA, então é justamente ter esse cuidado e mostrar exatamente qual é o caminho que está sendo seguido, né? Ali a decisão já não compete mais a mim se vai fazer uma mudança, qual o caminho que vai acontecer, mas compete a mim
a responsabilidade de trazer essas informações, né? Trazer esses dados, mostrar essas boas práticas que têm acontecido, que vem acontecendo, para justamente orientar e direcionar, né, o caminho. Então, eu dei o exemplo aqui sobre a mudança da marca, talvez ali não era o momento realmente, mas a semente foi plantada ali, aquilo ali começa a, em um determinado momento, fazer sentido, e a gente vai construindo essas informações, né? E o marketing hoje é muito estratégico, né? A gente tem muitos dados, né, que conseguem realmente embasar uma decisão, não fica ali no achismo, mas realmente é um marketing estratégico baseado em informações e dados relevantes que justificam adotar uma estratégia ou seguir um caminho de inovação ou um caminho mais tradicional mesmo, porque em determinado momento aquilo ali faz mais sentido para o negócio. Não é inovar por inovar, né? Às vezes a gente fica nessa questão assim, tem que inovar. Talvez não precisa, a gente tem que ter essa inovação, mas saber também o momento de utilizar, né? Tem situações que talvez a tradição ali faz muito sentido, é muito importante, e a gente tem que respeitar essa tradição também. Isso, você falou de cultura, né? E aí é o ponto fundamental. Há quem diga, né, e o Drucker é sempre citado, que cultura come café, come estratégia no café da manhã. Eu não sei se no contexto que ele disse era isso mesmo, não. Então eu não gosto de polemizar muitas vezes, porque é muito usado. Fica à vontade. E eu prefiro tratar a estratégia e a cultura como o tijolo e a argamassa. Onde a estratégia é o tijolo e a cultura é a argamassa, é o que liga a estratégia, né? Portanto, é difícil de você construir um caminho sem os dois, só para não criar um senso de hierarquia, que eu acho às vezes tolo, talvez, né? Precisa de estratégia e precisa de cultura. Sim. Então, nesse caso, você tocou num ponto importante, porque muito se negligencia essa questão de cultura nas empresas. A gente uma das nossas empresas do grupo, a Umance, é uma empresa que cuida disso, cuida desse movimento, e aí eu fico pensando como ainda isso é um tema místico para o empresário brasileiro. E acho que, apesar de empresas tradicionais terem culturas fortes, nem sempre elas têm clareza dessa cultura. Sim. Como é que você enxerga isso? Realmente, assim, a cultura é algo que às vezes não é muito tangível ali, não está muito clara, né? E você... Pode deixar. Chegou um rango aqui pra gente, mas aí agora a gente não estava no meio do papo, a gente come depois, senão a gente vai se complicar aqui. Obrigado. Bacana. E acho que a cultura, você citou aí grandes mineiros, e vou citar um que não é mineiro de nascença, mas é um grande representante da cultura mineira, que é o Milton Nascimento. Que tem grande representante. E ele traz muita nessa mineiridade, né? Representa muito. E tem uma música dele que fala que, assim, se muito vale o que já foi feito, mais vale o que será. Mas o que foi feito é preciso conhecer para melhor prosseguir. E o que eu, né, quando eu escutei essa música pela primeira vez e eu fiquei refletindo sobre essa frase da música, o que ele queria dizer, acho que entra muito nessa questão da percepção da cultura. A gente precisa entender o passado daquela empresa, o que aconteceu, qual foi o caminho ela chegar até aqui, as dores que ela enfrentou, os desafios que ela passou, porque isso tudo reflete a cultura atual, o momento que ela está. E, né, reforçando, assim, se muito vale o que já foi feito, mais vale o que será. Mas a gente precisa ter realmente esse olhar atento para conseguir prosseguir de uma forma orientada a resultados, a trazer elementos, né, que justifiquem fazer alguma mudança ou reforçar realmente a questão quais são os princípios, os valores, né, porque isso tudo tem que ser comunicado. E hoje o mercado de trabalho está muito dinâmico, não é mais a empresa que está recrutando ali os colaboradores, as pessoas que também estão escolhendo onde quer trabalhar. Né? Então, precisa ter esse alinhamento de cultura, né, entre o profissional e a empresa. E esses valores, esses princípios passam a ser um fator de decisão de continuar ou não numa determinada empresa.
Então é muito importante que essa cultura seja comunicada de uma forma clara, que seja trabalhada e disseminada no dia a dia dos colaboradores. E a cultura a gente não muda da noite para o dia, né? A gente precisa ter realmente esses cuidados. Se precisar fazer algum ajuste, se precisar trazer uma mudança, algo nesse sentido, precisa ser muito bem trabalhada para não destruir aquele, né? Todo esse passado, toda essa construção e esse legado que existe nas empresas. Bom demais, cara. A gente tem um quadro aqui que a gente costuma dizer que é o jogada invisível. Uhum. O que é o jogada invisível? A gente te provoca para lembrar de um movimento que você fez na sua carreira, na sua vida, que você não contou para ninguém, não deu alarde, que tem aquelas mudanças que são aquelas mudanças que você muda o status do LinkedIn, que você muda o status do Instagram, né? Mas tem coisa que você faz silenciosamente. Então a jogada invisível que jogada que você deu invisível, que ninguém ficou sabendo, mas depois você viu o resultado e aí você conseguiu colher os frutos. Você lembra de alguma coisa assim? Eu lembro, assim, vou citar um exemplo de uma situação. Eu sempre, às vezes, né, dentro do mercado de trabalho, nessas experiências, às vezes gera algumas piadinhas, alguns, né, assim, o marketing é custo, o marketing só sabe gastar dinheiro, e aquilo sempre me incomodou muito, sabe, Rock? Uhum. Sempre que eu escutava isso, eu falei assim, né, não é porque eu sou um profissional, mas eu sei do potencial do marketing, então eu sempre tive muito esse cuidado de mostrar que... Você inclusive falou aí, né, não só a lógica humana do comportamento, mas a questão da conta, né, legal. Exatamente, então ter esse cuidado, né? Então, assim, o marketing é um investimento. Às vezes a gente não consegue trazer dados concretos sobre o alcance, principalmente em mídias offline, né? A gente tem uma exposição de marca, mas o que aquilo ali agregou de fato, se aquilo ali gerou negócio ou não. E foi um trabalho que eu percebi que eu precisava ter elementos ali, dados, informações, para conseguir mostrar que o marketing é estratégico, né? E aí é muito importante entender que quais são as ações, como que eu vou conseguir mensurar isso, como que eu vou conseguir apresentar depois o resultado daquela ação. E foi uma jogada ali, algo, né, que eu percebi de uma forma, né, até com os erros, né, de outros pessoas que trabalhavam comigo, que às vezes foram cobradas de uma determinada maneira, eu falei assim, olha, eu não posso seguir esse caminho porque eu já vi que fulano foi penalizado ou aconteceu algo nesse sentido porque não teve esse cuidado. Então, ter esse olhar atento de ser... talvez escutar mais do que falar, né? E é engraçado que quando eu era mais novo, assim, tinha meus 20 e poucos anos, eu escutei esse conselho, né? Escute mais, né? Fale menos. E eu falei, gente, que bobagem, esse pessoal hoje em dia, né, fala essas coisas que não faz muito sentido. E à medida que a gente vai amadurecendo e percebendo, hoje para mim faz total sentido né, esse conselho, né? Escutar mais, ter essa preocupação, seus pares, né? Outros profissionais, boas práticas. Então isso tudo me ajudou a construir, por exemplo, uma campanha de marketing, porque eu sentei do lado do comercial, senti as dores dele, perguntei quais eram os desafios, isso foi trazendo insights, né? Então vários elementos ali ajudaram, né, a ter essa construção de mostrar que o marketing pode ser estratégico, né? E eu falo assim que o Alberto, né, a gente citou o Alberto aqui, ele me deu o melhor feedback que eu já pude receber na minha vida profissional até hoje. Que em um determinado momento ele falou assim, olha, quando, né, é uma empresa familiar, né, e passou a ter um programa de sucessão e profissionalização dentro do Grupo Lafayette, eu entrei no grupo pouco após esse movimento. Ele falou assim, a gente sempre investiu em marketing porque às vezes um consultor, alguém falou, mas sinceramente eu achava que o marketing não era algo assim tão importante, fazia porque
falaram que tinha que fazer, né? E outras pessoas passaram aqui no grupo e eu nunca consegui realmente ter uma visão diferente daquilo. E hoje eu vejo, João, que o marketing é estratégico. Então isso foi um feedback excelente e acho que essa questão invisível, né? Que se eu nunca contei assim, não tô contando ao vivo agora, né? É isso aí. Você sabe que, cara, esse quadro é muito legal no sentido de que é uma pergunta diferente, né? E a gente... Eu sempre sou muito curioso pelas revoluções invisíveis. No mundo da narrativa que nós vivemos, onde o mais legal falar pro Instagram e pro LinkedIn do que fazer, e, né, então eu percebo que existe muita narrativa. E nem sempre o que está por trás é muito sólido. Né? Por isso que me interesso muito por essa temática das empresas tradicionais, não por acaso a gente tem muito foco nelas no nosso ecossistema, mas exatamente por isso, né? Que é o oposto, né? Você citou aí eu brinco, é mais story do que telling. É verdade. Né? No storytelling é mais story do que telling, porque tem muita gente que tá muito na vibe do mais telling do que story. Então eu acho interessante essa história, porque é isso, são as jogadas invisíveis, são as revoluções silenciosas que geram de fato impactos na vida das pessoas e aí nas empresas e etc, né? Exatamente. Então tão bom você ter lembrado mais uma vez, hein, Alberto? Você tem que vir aqui. Cara, e futuro? O que você está pensando? O que você entende sobre essa questão de futuro do marketing? Para onde você vai? O que você entende? Aí tô falando no geral, você nessa função, tô entendendo que você já entendeu a necessidade da IA e isso ser de fato um caminho. Por onde você entende que vai ser esse marketing 4.0 aí, 5.0 talvez? Muito se fala da questão da integração entre essas três áreas, né? Esse flywheel aí, você vai falar de receita mais do que de marketing comercial e relacionamento. Como é que você enxerga isso na posição que você está? Olha, eu enxergo, assim, para mim cada vez mais claro que a inovação vai vir da diferenciação, né? Porque a parte operacional, a IA vai tomar conta. Então, eu não posso ser um profissional que faz o básico ali, que faz o feijão com arroz, porque eu vou ser engolido em um determinado momento por essas ferramentas. Então, a gente tem que estar sempre muito atento, né, a essas tecnologias e saber como utilizar as tecnologias a nosso favor. Né? Acho que a gente não pode trazer um bloqueio e tratá-las como inimigos, né? Assim, ela vai ocupar meu espaço, assim, ela vai ocupar seu espaço, não adianta, você querendo ou não, a gente precisa aceitar, né? Se você vai estar com ela ou não. Exatamente, então se você não... O espaço passa a ser dela, você vai estar com ela ou não? Exatamente, então assim, se você não pode derrotar seu inimigo, junte-se a ele, né? Então, eu vejo que não tem como fugir, né? Então, primeiro passo, né? Assim, realmente a gente precisa estar muito atento a essas inovações e como que a gente pode aplicá-las no nosso dia a dia. E justamente, assim, a gente tem que ter sempre esse olhar, essa visão de como que a gente pode trazer alguma questão mais específica, né? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, no Grupo Minas Máquinas, quando vai fazer uma campanha, algo nesse sentido, por que eu tenho que fazer uma campanha que comunica para todos os públicos, né? Então, quando eu estou falando de um caminhão, por que eu falo de um caminhão de uma forma geral? Por que eu não posso falar uma campanha segmentada para um determinado público? Aí ali eu utilizo uma identidade visual, um tipo de transporte que ele usa, eu consigo ser muito mais assertivo, eu consigo aproximar muito mais dele, né? E é isso que eu falo, esse olhar, essa percepção de mercado, a inteligência artificial por si só, se você não souber trabalhar, talvez ela não vai trazer essa diferenciação, esses insights. Então, o profissional precisa ser multitarefas, ele precisa estar muito atento, não só à sua cadeira, à sua especificidade, mas também estar atento a outras frentes, tá? Com essa escuta muito ativa, porque isso tudo vai trazer elementos e ações que você pode aplicar de uma forma diferente, né? Realmente que ali a inovação vai partir de pessoas, não tem jeito, né? Essa é uma visão interessante, porque
Se a gente entender isso como uma extensão da gente, um aprimoramento, né, e aí ela aprende contigo e você aprende com ela, né, acho que facilita muito esse entendimento dessa questão de ser inimigo ou não ser inimigo. É inevitável, não é um movimento que tem volta. Sim. Então, né, nós não vamos deixar de ter inteligência artificial no mundo, não tem mais volta, então daí para frente E aí eu repito, assim, essa questão de inovação acho que vai ser muito importante, porque hoje eu já vejo, né, dentro da minha cadeira, dentro da visão do marketing digital, vários conteúdos nas redes sociais que você fala assim, isso aqui é um texto de inteligência artificial, né? À medida que a gente vai tendo cada vez mais contato, você consegue ver que aquilo ali não tem autenticidade, né? Que foi produzido por uma IA. Então... Ainda é possível. Ainda, né? É possível ver que o vídeo tem IA, ainda é possível. Então, em algum momento isso não vai ser mais possível, né? Tem muitas... E aí eu tô falando possível porque você é aí uma provocação. Eu recebo muitas mensagens, vídeos de pessoas esclarecidas, pessoas realmente, né, bem formadas, inclusive em alguns debates que remetem à emoção, e no Brasil, infelizmente, política é tratado dessa forma. Então, vídeos que a pessoa recebe, que para mim é nítido ser IA, e que a pessoa já entende que aquilo ali já não é... Não, porque olha só o que falou o presidente X, o que falou o governador Y, não é o que falou fulano deles. E aí você vê que às vezes é só um meme produzido e a pessoa não consegue perceber. Esse é o grande desafio, né? Exatamente. E aí eu falo, né, assim, como profissional... como que você consegue ser diferente daquilo ali, né? Então, assim, você vai construir uma cópia ali para uma legenda de um post na rede social. Hoje eu vejo muita coisa que tá mais do mesmo, tá igual. Então, se você não tiver essa visão de mercado, ter esse olhar atento, você não vai conseguir talvez trazer algo diferente. E se todo mundo tá fazendo igual, né? Quem terra de cego, quem tem olho é rei. Diferente, né? Então, quem vê diferente, quem tem esse olhar atento, quem tem essa escuta muito ativa, né? Vai ter essa sensibilidade de trazer algo realmente diferente e se conseguir se destacar, né? Mesmo utilizando uma ferramenta, né? Recente agora teve, né, aquela Maraísa Maiô que se destacou aí na DIA, e eu fiquei realmente impressionado na hora que eu vi aquele programa aqui, né? Que, assim, cara, isso aqui é inteligência artificial, olha a riqueza de detalhes, de informações, né? E achei muito interessante também. E a originalidade da construção. Então, foi feito, IA, ela não nega que é. Exatamente. Mas é isso. É isso, ela usou a ferramenta a seu favor e trouxe algo diferente que não tinha, né? Então, se ela conseguiu pensar, né, o criador ali da Marisa Maiô, usar a ferramenta, mas de uma forma inovadora, né? Assim, se destacando, não fazendo mais do mesmo, igual todo mundo tem feito, né? Então, acho que esse é o caminho, né? O profissional que quer se destacar no mercado, com IA ou sem IA, é aquele profissional que realmente vai ter essa diferenciação e na inovação de fazer algo inovador de fato, né? Rapaz, o papo com um amigo é sempre bom, mas ele é muito rápido. A gente tá encaminhando aqui pro final, a gente tem um quadro, cara, que a gente gosta de usar, que chama Cicatrizes do Jogo, que se a cicatriz é porque já foi uma ferida, mas que curou, então tá tudo certo, mas que ficou aprendizado. Na sua vida profissional, até agora, que é uma jovem, mas exitosa vida profissional de executivo, o que você entende como uma cicatriz aí que ficou e que você gostaria de compartilhar com a gente aqui? Roque, acho que entra um pouquinho do que você falou, né? Uma carreira jovem, né? E às vezes, né, ter essa juventude, né, com outros pares, né? Eu estou muito acostumado de todos os pares como gerentes, coordenadores, pessoas mais velhas, né? E eu percebi que em determinados momentos, né, eu deixei me inibir num determinado momento de me posicionar, talvez por uma insegurança, que isso não tem jeito, é só com o tempo mesmo, mas hoje, né, vendo assim, nossa, se o João Paulo de 10 anos atrás, né, tivesse tomado talvez essa decisão, não tivesse sido omisso em determinado momento, não teria sofrido tanto, teria falado mais não teria me sobrecarregado e ter assumido os compromissos que naquele momento eu não ia dar conta porque eu já estava com outras tarefas. Então é muito importante saber se posicionar, né? Então acho que isso é algo que
foram trazendo cicatrizes, eu fui me sentindo às vezes até frustrado, porque eu não estava conseguindo fazer as entregas que eu sabia que eu poderia fazer, mas por não ter conseguido me posicionar, ter colocado assim, agora eu não consigo, não posso agora, porque a gente já tem essas demandas, foi ruim, eu sofri, né, trouxe sofrimentos, né, trouxe angústias, e hoje eu vejo assim com a maturidade, um pouco mais velho, de saber me posicionar e colocar alguns limites até onde a gente pode ir, né, então realmente isso são cicatrizes, mas eu acho que como um líder, né, como um gerente, a gente não pode ser aquele líder que quando passa as pessoas escondem o que estão fazendo, porque nesse processo de criação e inovação a gente tem que dar chance para o erro também, né? Errar faz parte. Sem dúvida. Né? Então, se a gente for punitivo, né, em relação ao erro, não vai trazer ali. Ninguém mais traz nada. E não gera aquela relação de confiança também, né? Então, assim, errou. Errar faz parte. Todo mundo vai errar em um determinado momento. Mas aqui, tô junto, vamos. Qual o caminho que a gente pode conseguir? Como é que muda? Né? Como é que muda? Então eu vi também que muitas vezes eu deixei de querer, deixei de fazer uma proposta, de querer fazer algo diferente, porque eu tive medo às vezes ali de errar, né? E hoje eu vejo assim, não, dá pra correr esse risco. Dá pra correr o risco, dá pra ser um pouco mais ousado e também dar um passo às vezes de cada vez, né? Enfim. Mais uma pergunta curiosa, que é um tema muito legal que você está trazendo, e ele é muito, muito vivo nas empresas, a gente percebe. E eu, por exemplo, que tenho uma personalidade forte, às vezes eu vivo esse movimento. Eu vejo especialmente nos mais jovens, porque no final eu estou com 44, então é natural que também a gente vai tendo mais autoridade no tempo. Mas eu sempre fui assim, né? Mais combativo e tal. E eu nunca tive muito esse medo. Entende? Não, então, a minha curiosidade é sempre no sentido de o que você acha que foi essa... Por que essa omissão? O que te pegava ali? Você tinha insegurança de sair? Você tinha insegurança de ser mal visto? Como é que você via isso? Cara, terapia também ajuda muito, né? E a gente começou o bate-papo, você fala assim, você é filho de quem? Enfim. Então, minha mãe é pedagoga e eu lembro que em um determinado momento eu estudava num colégio que ela era vice-diretora. E eu tive uma briga com um coleguinha lá, tinha uns 6, 7 anos e tal, e eu estufei o peito e falei assim, você não sabe quem que é minha mãe. E aí a professora viu e, resumindo a conversa, eu fui parar na sala da minha mãe. Teve que encarar, na verdade, a vice-diretora. Né? E exatamente. E ela me deu um choque de realidade ali naquele momento, né? Que eu não lembro, né, da cena, mas ela me conta hoje, né? Depois como que foi, que eu realmente cheguei lá com o peito estufado ali, assim, não vai dar nada pra mim, né? Minha mãe e tal. E aí ela começou o bate-papo falando assim, aqui dentro eu sou a vice-diretora, né? E aí eu fui murchando, ela falou assim, que aí eu fui reduzindo. E atuou como que tinha que atuar como vice-diretora, independente de eu ser o filho dela. E como mãe também. E aí, quando eu cheguei em casa, ela atuou como mãe. E aí ela falou assim, agora eu vou atuar como mãe. Mas assim... Por que eu tô contando esse caso, né? Porque são fatos que ajudam a moldar, né? E aí ali eu percebi que eu tinha uma responsabilidade não só de seguir um caminho correto, de não fazer as coisas erradas, né? Enfim, mas que eu também percebi que aquilo ali impactava de certa forma a minha mãe, né? No ambiente de trabalho dela. Então, a minha vida depois acadêmica, enfim, eu sempre fui muito ali mais certinho e tal. Então acho que isso ajuda também a ter esse risco ali, assim, arriscar ali às vezes em um determinado momento, como que vai ser a punição, né? Eu falei do medo da punição. Ali eu recebi 2 punições, né, na situação como vice-diretor e como mãe. Mas foi algo que me marcou e que me moldou como pessoa e como profissional e que, de certa forma, talvez me impediu, às vezes, de arriscar, porque, né, no inconsciente ali a gente fica ali, e a punição? Se vai acontecer isso, né? Então, a terapia... Mas, né, mas a punição foi tão desproporcional assim? Não foi, mas foram 2 punições, né, que me marcaram. Então, eu não esperava que eu ter mais uma punição ali, né, quando eu chegasse em casa e marcou, mas
eu contando porque é para ilustrar, né? Como que isso fica marcado, né? Isso fica marcado. E como você tem que lidar com isso. Exatamente. Então, hoje eu vejo, assim, eu converso muito com a equipe, seguinte, errar faz parte, é óbvio que não vai ser conivente com qualquer tipo de erro, né? A gente tem que ter uma responsabilidade de saber. Faz parte até certo ponto, né? Exatamente, mas realmente dá essa questão que às vezes a gente fica com medo de arriscar, de se impor, de trazer alguns fatos, mas mesmo sendo jovem, não ter medo disso, assim, acho que o medo não pode te paralisar, né? Isso. Então, isso que é importante. E aí eu vi que em alguns momentos eu tava ficando ali paralisado, e eu disse, não, se eu quero ter uma projeção, eu preciso me posicionar, eu preciso falar, lógico, assim, a gente tem que ter um cuidado, ser respeitoso, saber como que vai se posicionar, mas não deixar que isso, mesmo sendo jovem, tendo pouca experiência, que isso é algo que limite a sua atuação, né? Então, é muito importante. Cara, legal demais, porque acho que uma das respostas mais legais que eu tive desse momento, porque 100% transparente, e acho que isso ajuda muito, né? É isso, cara. Eu tenho uma coisa que você falou que eu acho que é muito legal e pode ser inspiração para quem está assistindo a gente agora. Que o medo está em você. Então, quando eu falei do medo e te perguntei aqui sobre isso, você falou, cara, terapia é um jeito de ajudar a resolver, ou seja, não está no outro. Sim, você não tem medo de algo ou de alguém, esse medo está em você. Exatamente. Você precisa tratar ele dentro de você, né? Um bom líder tem que ajudar, né? Mas o bom líder não te ajuda, na minha visão, a que você não tenha o medo, porque ele não tem que confrontar você. Sim. Ele tem que te ajudar a não ter medo, porque ele precisa ter segurança psicológica de que o erro ele é tolerado dentro dos limites toleráveis, né? A gente tolera inclusive isso serve para nós no Estado, a gente pode furar um sinal vermelho, e a gente recebe uma multa por isso. A gente não pode matar alguém, porque senão a gente é preso por isso. Exatamente. Então, a proporcionalidade da punição tem a ver com o tamanho do erro que você comete, como é óbvio. Claro. Mas eu achei muito legal essa visão madura de que, sim, tem um medo para ser tratado, mas geralmente não está no outro. No mundo de hoje, a gente percebe que se eu tenho medo de algo ou de alguém. Então a culpa está em alguém ou no algo. Exatamente. E na verdade está em você. E aí esse é o ponto que gerou uma cicatriz que te fez evoluir para que você tivesse menos medo ou nenhum medo para apresentar. Exatamente, que eu acho que às vezes, né, a gente fica com esse receio de como que vai ser visto, como que vai ser percebido, foi uma virada de chave também que eu vi assim, olha, eu não vou agradar todo mundo, né, não tô aqui para agradar todo mundo, e realmente às vezes esse medo de como vai ser visto talvez te limita de querer fazer algo, né, ali de avançar, mas é importante às vezes é importante sempre saber se posicionar, né, ter essa honestidade com você mesmo, né, de falar, ó, isso aqui não concordo por conta disso, ou aqui, ok, vamos embora, vamos fazer isso, e não deixar realmente as coisas te paralisarem, né? Então eu acredito que em determinado momento da minha carreira eu poderia ter tido um crescimento ainda maior, ter feito mais coisas que eu tive receio, né? Ou talvez naquele momento eu não senti um apoio em determinada liderança, mas que mesmo sendo jovem isso não te impede, né? Tá realmente comigo, né? Então aquilo ali não tá no outro, né? E isso a gente não pode deixar acontecer, né? Então, quando você tem essa consciência, essa maturidade, as coisas fluem de uma forma muito mais fácil, né? Então, Paulo, prazer revê-lo, prazer recebê-lo, prazer te ouvir, prazer trocar essa ideia contigo. Você é super bem-vindo ao nosso ecossistema. Muito obrigado pela confiança que nos deu, né, ao longo dessa jornada. Meu irmão, coisa linda ver sua carreira, ver como você está crescendo, ver como sua jornada está desenvolvendo, vendo quão competente você tem entregue o seu trabalho, você tem uma coerência e um raciocínio e uma forma de atrair as pessoas para os seus projetos, de modo que, né, às vezes de um jeito silencioso, eu acho interessante, no final está todo mundo fazendo o que você de alguma maneira enxergou. Então eu vejo com muita admiração o seu trabalho, é um prazer te receber, espero que não seja, né, a última. Sim. E que a gente tenha outros momentos. Nós temos vários instrumentos hoje de relacionamento dentro do grupo
que você é muito bem-vindo, cara. Obrigado pelo papo e deixa aí suas palavras finais aí para os nossos amigos que estão aqui com a gente. Obrigado você, Roque. Foi um bate-papo muito legal, foi um prazer, né? A conversa é muito rica, né? Enriqueceu muito e é muito legal a gente fazer essa reflexão, ver a evolução, os erros, eu acho que isso faz parte, né? E realmente foi uma conversa muito legal. E com certeza, a gente tem muitas possibilidades, né? O mercado é muito dinâmico, então é muito importante a gente estar sempre atento ali, de trazer essas inovações, saber onde buscar, né? Profissionais, empresas qualificadas para realmente somar, né? Nesse projeto, nessa evolução diante dos desafios. E para vocês que estão aí assistindo a gente, não deixa de seguir a gente nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, no canal do nosso YouTube, tá aqui, sininho, siga, faça inscrição no canal e aperte o sininho para que você possa seguir e acompanhar a gente nas próximas publicações. Esperamos ver vocês em breve. Mais uma vez, obrigado por mais um Materializando. Valeu!